Entrando para mais uma live aqui no Time Legado. Estamos conectando. Hoje a gente vai voltar a falar com Carlos Zuma sobre mentalidade do ultramaratonista. Ó, o Zuma já tá entrando aqui pra gente conectar. Deixa eu achar ele aqui na live. Vamos entrar aqui ao vivo com o Zuma. Fixar aqui o comentário. Oi, oi, pessoal. Bem-vindos. Oi, oi. Olá, boa noite. Oi, Zuma. Bem-vindo. Olá, tudo bom? Boa noite. Oi, Zuma, boa noite. Beleza? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bi. Tudo bem? Tudo jóia. Legal. Tá bom aí de som? Tranquilo? Gente, né? Não ouvi. Oi? Tá ouvindo bem a gente aqui? Tá um pouco baixo o teu som, mas dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Aumentar mais O defeito, de repente, é interno aqui meu, entendeu? É porque é aquela coisa, né? Eu e o Ale, a gente fica aqui no Zoom. Então, a gente fica trocando. Então, o meu som você escuta direto no telefone. O dele você escuta pelo computador. Então, o dele pode vir. Tá. Beleza. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Então, vamos embora. Então, vamos começar. Zuma, acabou que a gente... Bom te rever. Vê-lo novamente. Valeu, também. A nossa última conversa tinha muito assunto para pouco tempo de live, né, cara? E aí... Pô, assunto pra caramba. O pessoal aí que tava pedindo uns assuntos sobre o apoio da prova, como é que é, né? O que tinha ocorrido nos apoios, né? E acabou a gente só chegamos acho que aos 1.000 quilômetros, né? Quando eu só falei até os 1.000 quilômetros, né? Ainda tinha muita prova. Ainda tinha muita prova, Zuma, só uma pequena introdução, porque eu não sei se o pessoal que está aqui agora e que vai entrar são as mesmas pessoas que entraram da outra vez. Então, só para situar, a gente está aqui com o Carlos Zuma. A gente fez uma live na semana passada, semana retrasada, e, enfim, foi muito assunto. A gente vai dar continuidade nela. O Zuma é militar, professor de educação física, ultramaratonista, e um currículo extenso. E, Zuma, mais uma vez, a gente queria também te dar as boas-vindas aqui para o Time Legado. E falando um pouquinho para as pessoas também sobre o Time Legado, a gente é uma plataforma que dá ênfase, né, dá protagonismo aos atletas. Então, a gente está convidando nesse período agora de quarentena atletas e pessoas envolvidas com esporte de várias modalidades para justamente dar voz e dar protagonismo para que todos os atletas tomem rédea da situação do esporte e criem um verdadeiro legado que a gente sabe que somos todos atletas, somos o legado do esporte, né? Então, Zuma, muito obrigado mais uma vez. E, cara, manda bala. Eu acho que a gente falou mais ou menos, estava conversando sobre a satisfação do atleta, você comentar sobre a Grécia também. Manda bala. Isso aí. Para quem não estava, né, da outra vez, eu queria fazer só um resumão rápido, né? A gente estava falando sobre o atletismo, sobre a ultramaratona. Nós chegamos a falar como é que começou, papo de soldados especiais, né, que eram treinados especialmente para essa função de percorrer longas distâncias para dar os recados e transmitir as ordens, ou então o que estava acontecendo nas guerras, direto para o rei. E às vezes essas ordens não eram escritas, né? Elas tinham que decorar, às vezes, textos. Imagina o cara correr aí 500 quilômetros, 300 quilômetros, ainda ter que gravar o texto e sem uma vírgula, né? Sem errar uma vírgula lá pro rei, né? Então, esses eram os hemerodromos, que eram conhecidos, eram soldados especialmente treinados para fazer isso. Então, daí, assim, não eram denominados ultramaratonistas, né? Lógico, mas a modalidade veio depois, mas a gente considera, até alguns atletas, a gente costuma chamar de hemerodromo da atualidade, né? Tipo aí o próprio grego, né? O Yannis Kouros, e a gente tem o nosso aqui, que tá até na live, né? O nosso hemerodromo aí, que é o Kleberton, né? Que tava lá na Grécia, né? O Kleberton tá aí também, que tava lá na Grécia, lá, que
que eu tive a satisfação aí, a alegria de estar com ele naquele evento grandioso, né? De 5.000 quilômetros em 55 dias, tinha 60 para fazer, 55 dias. Foi realmente uma prova assim, que testou todas as técnicas, as probabilidades, as teorias, né? Então, na vivência, a gente foi mudando muita coisa, né? Lá também, foi aprendendo muito e nós voltamos bem diferentes, com certeza. Acho que toda prova muito grande. Esse front da prova, né? Você estar na prova requer também muitas adaptações ali para aquela circunstância, né, Zuma? Imagino que tem uma série de ajustes, mas você vá com o treinamento, as teorias, você ajusta muita coisa ali, né? Nós estudamos bastante sobre técnicas e formas de treinos, né? Já que deram certo, lógico, a gente só estuda o que dá certo, né? Então, que deram certo, nós fomos buscar técnicas de treinos de ultramaratonistas brasileiros, como eles treinavam, o que a gente podia aperfeiçoar para os 5.000 quilômetros, porque era inédito essa prova. Então, quer dizer, ninguém nunca fez, né? Então, a gente tinha que realmente pegar, mas ajustar para a realidade que seria e para a realidade do Cleberton, né? Para a particularidade do Cleberton, de como ele se sente bem fazendo aquela prova, né? Como é que ele faria melhor a prova, independente de outros atletas estivessem fazendo. Então, nós, teorias até maratonistas, poltergar, nós fomos atrás de técnica de poltergar. Teve um estudo, teve um laboratório, teve um estudo bem, não foi fácil não, né? Mas demos conta, graças a Deus, representamos ali, acho que já fizemos bonito, representamos muito bem o Brasil. Os 2 atletas que chegaram na frente estão de parabéns também, os caras são grandes atletas, mas eu até falo assim, eu não tenho dúvida, não desmerecendo ninguém, mas se o Cleberton estivesse jogando em casa, o resultado acho que vinha para o Brasil. Porque o frio, todo time, né, no futebol, você sabe, né? Pô, quando a gente joga fora de casa, né? Pô, é diferente, né? Então, calma aí, os caras estavam jogando em casa. Quando saía um solzinho, o pessoal lá sofria, né? Mas saiu foram poucos, contava no dedo os dias de sol. Então, realmente, foi muito bom, mas isso aí não é desculpa. Isso aí realmente assim, deu sorte. Tava lá e melhor para quem tá mais habituado. Isso aí, com certeza. O que a gente estava falando aqui, que eu queria... O Cleberton tem que vir aqui falar com a gente. Cleberton, o Marcos já vi que também está aqui, também tem que vir para a live. Aliás, pessoal, todo mundo que está participando aqui, por favor, mandem perguntas, comentários. Se vocês tiverem alguma coisa a dizer e algumas perguntas, comenta aqui que a gente vai fazendo também para o Zoom, por favor. Beleza. Ele falou aí, infelizmente, pouco sol. Mas é isso, nós fomos lá preparados para sabendo que a gente ia pegar o inverno lá, né? Então, foi muito legal. Eu acho que, de tudo lá, o mais legal, sabe o que foi? Porque nós ficamos lá 2 meses e pouco na Grécia, né? Foi uma vez que eu estava treinando, porque, veja bem, olha a situação, a particularidade. O Cleberton correndo na prova, ele se preocupava com o treinador. Porque, treinador, o senhor não está treinando. O senhor não, né? Você, né? Treinador, você não está treinando. Você tem uma prova de 1.000 quilômetros. Vai fazer teus treininhos, eu estou bem. Tem certeza? Eu estou bem. Vai treinar, treinador. E eu fazia meus treininhos ali fora, assim, deixava tudo prontinho para ele, tudo certinho, e dava a minha escapada. Numa dessas escapadas, rapaz, vou te falar, acho que foi o dia que eu falei assim, pô, agora eu tirei onda. Foi o dia que eu tava lá na Grécia e correndo, e um turista me perguntou qual era o ônibus que pegava. Tava em Glifada, que é bem distante de Acrópolis, né? É bem distante, assim, distante, é 1 hora praticamente de Acrópolis, né? E ele parou e me perguntou como é que fazia para ir para Acrópolis. E eu sabia, rapaz. Sabia qual era o ônibus. Dei até informação. Eu já estava dando informação na Grécia, acredita nisso? Aí eu falei assim, agora eu tô me sentindo um grego. Ali eu me senti um grego. Mas deixando as brincadeiras aí, foi uma prova assim que foi muito sofrimento, foi muita alegria. E foi muita superação. Graças a Deus, nós conseguimos lá. O que eu queria
passar assim, mais um pouquinho da ultramaratona, é que desmistificar novamente, né, essa ideia que assim, meio errônea de que são atletas que são loucos ou assim fazem um esporte que agride demais o corpo, não é saudável. O conceito de saúde, ele vai muito além, tá? A gente sabe que realmente os atletas, até atleta, não precisa ser ultramaratonista, um atleta olímpico, né? Um atleta tem horas absurdas de treino, tem técnicas, né? Mas os hábitos saudáveis que aquele atleta tem que ter durante toda a sua vida para poder dar sustentação para ele praticar o esporte que ele pratica, não estou falando do caso da ultramaratona, isso não é saúde? Lógico que é saúde, além de tudo, ele está fazendo o que ele gosta e o que faz bem para ele. Né? O que deixa ele feliz, o que deixa ele... Isso aí é um conceito de saúde tremendo. Você está fazendo o que você gosta, o que te faz bem. Né? Oi. E assim, e fora também, né, Zuma, que um atleta para chegar nesse nível não é da noite para o dia, né? É um processo gradual até ele chegar nessa quilometragem de uma prova extensa como essa, né? Eu até queria aproveitar, porque tem uma pergunta aqui, o Tiaguinho, 2167, ele está justamente perguntando isso. Qual ultra no Brasil você recomenda para quem vai fazer a primeira ultra? Ou seja, que está nesse processo de caminhada, né? Ó, eu falo isso para os meus alunos, vou falar aqui para vocês. Muita gente não gosta, tá? Porque é uma prova que é um circuito, como foi lá dos 5.000, né? É um circuito pequeno, às vezes é menor ainda, às vezes chega a ser de 400 metros apenas, em volta de um campo, né? Numa pista de atletismo oficial de 400 metros. Pode ser até indoor, pode ser de 200 metros. Isso aí é difícil ver, mas pode ser também, né? Nessa distância. São as provas que de 6, 12, 24, são provas que você fica em um circuito, né, fechado, passando várias vezes pela tenda de apoio, ou pela equipe de apoio, ou pela organização. Ali você tem uma segurança que você pode fazer a prova, ditar o seu ritmo, descansar a hora que você quiser, e você pode fazer a quilometragem que você quiser acima de 42 quilômetros, 42,195, tá? Então, é uma prova segura para te dar um embasamento, uma melhor preparo também psicológico para você fazer uma prova que você sai de um ponto até outro. Né? No caso, uma prova de 80, até uma outra prova de 50 quilômetros, mas que você vai passar por trechos que você pode ficar, em alguns momentos, sozinho. Né? Então, eu indico essas provas de circuito, tá? A resposta é essa. A prova de circuito, prova fechada, o pessoal chama que fica igual o hamster ali rodando, mas é uma prova que vai te dar uma segurança maior para você fazer realmente uma outra prova. Acho que a primeira tem que ser essa. Alguns atletas da minha equipe fizeram assim, tá? Teve um atleta que fez essa prova, uma prova de 24 horas, como a primeira prova dele de ultramaratona, e hoje, um ano depois ele foi finalista, ele ficou em 5º lugar geral na Cassino Ultra Race, que é uma das provas mais difíceis que tem no Brasil. São 230 quilômetros em areia. Tá? Então, quer dizer, olha o degrau que esse cara foi subindo, né? Então, é uma... com a gente aqui amanhã. A Bianeres é uma super triatleta que a gente tentou fazer com ela ontem, estava com problema de conexão, ela volta amanhã. A Bianeres vai estar aqui com a gente na live amanhã, está aqui assistindo a gente. Beleza. Eu acho que eu vi passar a doutora Giovana Coiceiro. Ela foi minha professora de atletismo. Já comentou. Tá aí, né? Ela falou também que o esporte é melhor do que ser sedentário, mesmo sendo com maior potência, né? Eu tinha falado, não sei se foi aqui, foi em outra live, a dificuldade que era quando eu estava na parte acadêmica, de você achar artigos relacionados à ultramaratona.
Entendeu? Agora tem um monte, né? E o da doutora Giovana foi assim o que fez o embasamento, né, do meu trabalho de conclusão de curso, tá? É doutora em atletismo. Tá? Eu dou um abraço para ela aí. Então, sabe quando eu falei que quando passam pessoas pela sua vida, que não só na sua formação acadêmica, mas também na sua vida do esporte, que fazem toda a diferença, ela é uma dessas pessoas. Não estou falando isso só porque ela está aqui na online, não, mas ela sabe, ela e vários professores que eu tive na faculdade foram assim um diferencial, sempre me apoiaram, sabiam já que eu ia partir para esse esporte, eu já praticava o esporte, né? E foi só incentivo, foi só motivação e foi só conhecimento muito importante que eu carrego até hoje. Está na base de todos os meus treinos ainda e vai ficar para sempre. Valeu? O conhecimento todo também, essa visão mais ampla do esporte, eles também com certeza somam muito, né, Zuma, para te dar justamente essa visão do corpo de uma forma mais integrada, a parte técnica, a parte psicológica, tudo isso faz parte, né, da formação do atleta. Isso aí. A parte psicológica, todo mundo fala que é muito maior do que a parte física, né? Embora a gente não pode nunca negligenciar a parte física, lógico, né? Não é negligenciando a parte física, mas a parte psicológica, em momentos da prova de ultramaratona, em que o atleta se vê muitas vezes em extrema solidão, às vezes uma distância de um atleta para o outro, tipo, não só o primeiro para o segundo, mas às vezes lá do 10º para o 11º e do 9º, às vezes é 1 hora de distância, 1 hora e meia. Então, quer dizer, o atleta está em extrema solidão em alguns momentos. E ele ali, ele tem que ter uma autossuficiência de tudo, na vida, de tudo. De localização, de ingesta calórica, de ingesta hídrica, de tempo de corte, porque essas provas têm corte para você chegar. Então, é muito desagradável você chegar num ponto de corte 5 minutos, você sabendo assim, poxa, se eu não tivesse andado assim, um pouquinho atrás, eu não estaria cortado. Então, você tem que estar ligado no relógio, no tempo, no pace que você está fazendo e quantas horas faltam para você completar a prova. Isso tudo é treinável. Isso tudo você tem que treinar também. É uma atenção total, né? Você tem que estar o tempo inteiro presente, né? Presente, isso aí. O treinador, ele te orientou de tudo isso, mas ele não vai estar do teu lado ali, né? Então, você vai estar muitas vezes ali em extrema solidão. Às vezes passa um carro de apoio, dessas provas assim, passa um carro de apoio, tem alguém, mas você não pode contar, você tem que contar com você. O atleta tem que ser autossuficiente. E isso aí tem que fazer nos treinos. Por isso que a minha, desde o início, agora está todo mundo online, né? Está todo mundo online. Mas eu acho muito legal. Mas a minha proposta, ela nasceu online, né? A minha equipe, ela nasceu online e é online. Tem atleta que eu treino lá, tá lá na Angola, lá, e eu mando para ele. Eu treino. Maceió, tem Ceará. Graças a Deus aí tem uma turma legal espalhada aí. Tem na Grécia também, a Águida, que ficou lá, mora lá na Grécia, também é atleta. Tá voltando lá, parece que lá já tá bem melhor do que aqui, ela já tá até conseguindo já treinar na rua. Uhum. Em alguns horários e tal. Parece que a semana que vem já vai até começar a abrir vários locais lá. Tá legal? Nasceu online e é muito gratificante também você saber que tem atletas que são profissionais também, que são meus alunos. Hoje a minha plataforma, eu tenho atletas na equipe que são profissionais. Agora você vai até estranhar um pouquinho. São profissionais que eu treino e que trabalham numa proposta igual a minha. Treino online. Eles prescrevem treino online. Legal. Entendeu? Então isso é muito bacana, porque quando eu... É que isso tudo gera um empreendedorismo para todo mundo também, né, Zuma? É uma rede de empreendedorismo, é o máximo. É isso aí. E eu acho muito legal os feedbacks desses profissionais que estão na área e são atletas, entendeu? Vendo algumas situações que eu, na minha vivência lá, no estudo, modificou de alguma forma o método de treino. Vou falar um pouquinho de método de treino. Método de treino, eu não fico numa caixa, tá? Assim, vamos dizer assim.
tudo tem que ser feito, lógico, né? Todos os fundamentos, todas as técnicas, os princípios, isso aí está no treinamento. O treinador não pode nunca se esquivar disso, né? Isso é ciência, pô. Então, vamos lá. Mas ele tem que pensar um pouquinho, que nem tinha até foi meu orientador, falou, pensa um pouquinho fora da caixa. Isso aí, vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Vamos tentar dividir. Lá fora você vai achar uma torta inteirinha, bem fatiadinha. Não vamos ser mais um para cortar mais um pedaço para deixar que a torta mais fina, não. Vamos fazer o nosso bolo. Legal. Mas vamos fazer o nosso bolo. Vamos tentar. O que eu queria colocar para o profissional, para o empreendedor, isso aí, ele tentar, principalmente, né, nessa fase, outros meios de você ser diferente, de você inovar, entendeu? De você inovar. Eu busquei uma forma de treinos que fosse eficaz, que colocasse o atleta feliz com o que ele estivesse fazendo e ele tivesse resultado. Porque também, sem ter resultado, não adianta o atleta estar sorrindo e não chegar nem nas provas, no final. Então, tem que ter resultados e tal. Então, eu fiz uma proposta desse jeito e deu certo. Deu certo. E eu fico muito feliz por ter dado certo. E hoje assim, a gente fala assim, você pararia? Não pararia, não. Não é por questão de parar, não. Não estou assim, mas estou realizado. Estou realizado pelo que eu já fiz, o formato, por algumas pessoas, pelo formato que deu super certo. Pô, nós fomos campeão de uma prova de 1.000 quilômetros, pô. Uma prova que não era nem aceita, tinha um descrédito, né? Foi quando eu falei, né? O brasileiro tem que acreditar mais nele, né? Lembra que da outra fase eu falei, vamos acreditar mais na gente. Os próprios atletas de ultramaratona, alguns, né? Generalizando, não foram para essa prova porque falaram que ninguém ia completar. Tá? Tipo uma prova que tem a Barclays. Aqui, porque você estava falando de ficar para trás, eles se tiveram em antepenúltimo no lugar, numa prova no Brasil, e todo mundo vendo, dá muita vergonha, tem que ter cabeça. Todo mundo ele ficou e ganhou. Tem um ponto legal também, que esse método de treinamento, né, que até você estava comentando sobre a questão do esporte ser saudável, né, se a modalidade é saudável ou não. E quando você cria esse método, e o treinamento mental também, você desenvolve a autossuficiência, né, que você comentou do atleta, e o autoconhecimento. Né? Ele precisa se conhecer para performar melhor nessas situações de solidão. Isso também faz com que ele, se conhecendo melhor, ele crie novas habilidades, novas virtudes, para ele poder transformar essa habilidade dele em novos empreendimentos. Então, ele também vai passar à sua frente. Né? É o que eu estou falando. Os atletas passam a ter novas plataformas e isso vai passando adiante. É um ciclo virtuoso, né? É isso aí, exatamente. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Olha, o Ultratão colocou uma pergunta aqui. Primeiro ele falou, parabéns, vocês fizeram história. Se puder, comenta, mesmo que superficial, sobre a recuperação muscular de um dia para o outro, lá depois do meio da prova. Ah, tá. Depois do meio da prova, eu vou falar que são 2.500 quilômetros, né? Recuperação muscular. Depende do meio da prova que ele está falando, né? De que prova é essa? De que prova? Foi dos 5.000, não, né? Porque é incrível. A recuperação muscular na prova dos 5.000, a gente fazia técnicas através de uma fisioterapeuta, duas fisioterapeutas, na verdade. Uma que é uma fisioterapeuta da equipe, assim, que eu tenho na equipe, mas ela é satélite, né, da equipe, vamos dizer assim, né? É uma profissional satélite da equipe. E outra da equipe do Kleberton, também, que foram profissionais que estavam ali auxiliando ele. Então, tiveram várias técnicas de recuperação muscular, tá? Mas a principal recuperação para esse tipo de prova foi o sono. Foi o descanso, foi o sono profundo, né? O sono REM, né? Técnicas de yoga, super yoga,
relaxamento, tá? E o Cleberton tem uma facilidade, que eu já citei algumas vezes, né? O Cleberton tem uma facilidade muito grande. Eu até estava fazendo um curso sábado, foi sábado que eu fiz um curso sobre ultramaratonas, sobre alimentação, um curso de nutrição, né? E eu citei, quando apareceu essa fase do sono REM, eu falei que eu tinha um atleta que entrava nesse sono REM em 1 minuto, ou menos. Uma facilidade, uma facilidade de sono profundo tão rápida, de entrar em sono profundo tão rápida, né? Que faz uma diferença tremenda na recuperação dele. Tem atletas aí que a gente vê que não consegue, mas em provas multi-days, eles ficam praticamente todos os dias acordados, porque eles não conseguem. Né? Sono leve e tal. Mas a recuperação muscular pós-prova, assim, prova curta, né? A recuperação muscular de prova curta, assim, vamos supor, de uma maratona. Eu nunca prescrevi descansos assim eu já chegou para mim assim 30 dias, né? Tem gente que já 30 dias, eu fico 30 dias depois sem comer, mas você se lesionou na prova para ficar isso tudo sem parado? Tava lesionado? Não, o atleta é o mais indicado aí, acho que quase que consenso, não sei se é um consenso, mas quase como um consenso é que o atleta realmente tem aquele período de descanso, de recuperação muscular, como tem que ter nos treinos normais, né? Como tem que ter também, né? Engolir treino um atrás do outro, mas ele praticar outros esportes também, ele pode nadar, ele pode pedalar um pouco, fazer uma caminhada na praia, na areia. E não precisa ficar off. Não precisa ficar off total para essa recuperação muscular se efetivar, assim, você tem que ficar deitado, prostrado, não. Legal? Isso, recuperação ativa. A Amanda está falando que está muito interessante essa questão, ela está interessada nessa questão psicológica, e o Pedro Paz comentou aqui também sobre o Canyon Ultramarathon, que é dentro da Caatinga, que também exige muito essa questão do psicológico. Realmente, imagina, né? Você já tem essa questão do clima, né? Nós falamos, a adaptação, né? Para quem não está acostumado com a adaptação com o clima, né? A adaptação se faz em 14 dias, aproximadamente. Então, mas a gente vê muito assim, bate muito com a realidade. Qual atleta amador que pode ficar 14 dias em um local para ter uma adaptação antes da prova? É muito difícil. Tem que chegar com 14 dias de antecedência no local da prova, né? É muito complicado, muito complicado. No caso do Cleberton lá na Grécia, ele foi se adaptando na prova, praticamente. Nós chegamos alguns dias só antes, mas não foi 14, acho que foram 4 dias, né, por aí, antes, mas e já estava no planejamento nosso a adaptação dele nos primeiros 10 dias de prova, né, onde seria a adaptação dele nesses 10 dias de prova para somar os 14. Para realmente a gente já estava, lógico, na prova, né? Já estávamos competindo, tudo, mas a gente estava sempre baseado na memória que nós estávamos em adaptação climática ali ainda. Estava muito frio lá, muito frio, nós pegamos muito frio. Pois Ali, desculpa. Eu queria saber, quando foi essa competição, Zuma? Começou em janeiro, 17 de janeiro. Foram 55 dias. Então, eu queria entrar nessa questão, porque vocês foram para lá em janeiro, né? Estava começando a entrar nessa questão tá alto inverno, e esse ano foi um inverno muito rigoroso na Europa, né? Foi um inverno realmente pesado lá, Itália, Grécia e tal, e logo depois entrou a pandemia. E vocês estavam no meio da prova, né? Conta como é que foi esse momento frio, mas pandemia. Eu sei que você teve dificuldade para voltar também depois. Graças a Deus a gente tem alguns anjos espalhados aí quando a gente pratica esporte, né? A gente tem alguns anjos espalhados aí pelo mundo que são atletas, né? E nós tivemos a ajuda de alguns atletas que moram lá na Grécia, né? Atletas de ultramaratona. E amigos também, amigos e brasileiros, né? Que iam lá e visitavam a gente. Nós não interferiu em quase nada, né? A pandemia, porque a prova terminou em março
Uhum. E o Cleberton já tem quando estava assim praticamente uma semana que começou realmente, uma semana para o término da prova, que começou realmente a ficar bem ruim, que inclusive não entrava mais ninguém no estádio para visitar a gente. Uhum. Já, uma semana. Mas a prova, praticamente quase na totalidade, não teve nada, foi tudo normal, tá? Foi lá não tinha chegado Não chegou a nada, foi interromper, tudo. Não chegou. Agora, se a prova tivesse mais assim uns 10 dias para terminar, com certeza seria interrompida. Com certeza, tá? Porque foi a prova terminou dia 17 de março. Obrigada, Giovana. Tá despedindo. Obrigada, Giovana. Obrigado, Giovana. O Kleber, eles pegaram 6 graus lá, né? Isso aí. E algumas vezes nós vemos, porque, como eu falei, né? A gente morou lá, né? A Grécia ou é montanha ou é mar, né? Você olha para um lado é montanha, para o outro lado é mar. E a gente via até algumas montanhas, né, de mais distantes, com gelo, já com neve, né, em cima, né? Algumas já estavam até, a gente podia avistar, né, uma coisa assim. Mas lá né, durante a prova não teve, tá? Não teve, foi super assim tranquila. Só no finalzinho que teve esse problema. Tá? Para voltar, eu tive um problemaço, né? Porque eu tava com a minha viagem, a minha volta era pela Itália. Né? A Itália que estava naquele grau máximo, né, da pandemia. Então, eu quase que eu fiquei sem poder voltar. Quem me ajudou muito foi, pelo Brasil, foi a esposa do Cleberton, que ficava direto lá com a companhia aérea, ligando de madrugada, olha, tem que voltar e tal. E duas famílias lá da Grécia, né, para poder discutir com o pessoal que estava em grego. Discutir em grego, que eu só ia falar né, eu não podia falar. Não tinha como. Então, que conseguiram resolver esse problema faltando 10 minutos. Eu fiz o check-in, 10 minutos para voltar. No dia 17 de março, tá? Eu estava voltando, eu voltei em plena, eu fiquei aqui em quarentena, o Cleberton deu um pouquinho de sorte, também passou um perrengue em São Paulo e tal, porque trocou voo e tal, mas obrigado. O Cleberton, ele vinha, o voo dele era pela França. Aí a França estava tranquila e conseguiu voltar bem. Ainda não tinha fechado. Não tinha fechado, estava tudo bem. Tiveram que trocar voo tudo. Oi, Helena. Foi. Em cima do laço, dia 17 que eles voltaram, foi justamente ali no começo da semana que começou a fechar tudo. Realmente. Acho que se eu ficasse. Mas eu cheguei a aproveitar bastante lá, tá? Eu conheci, deu pra gente conhecer, nós chegamos antes, não tinha nada, tá tranquilão. Então, até um pouquinho depois que o Kleber terminou a prova antes, né, do tempo limite, né? Ele terminou a prova com 55 dias, então ainda deu pra gente voltar em Acrópole, estava tranquilo, entendeu? Não tinha essa de máscara ainda, entendeu? Foi logo depois, assim 2 dias depois já estava todo mundo com máscara, tudo fechado e tal, mas a gente assim ainda conseguiu tirar umas fotos lá e bem bacana, fazer filmagens lá com troféu, com medalha, ainda conseguimos aproveitar um pouquinho antes de fechar tudo. Nós saímos de lá fechando as portas mesmo. Olha, o Cleberton tá falando que ele pegou o último voo, Paris-São Paulo. Depois não teve mais nenhum. Foi no laço. Aí. Oi, Flavinho vai voltar para falar também com a gente. Possivelmente essa semana. Boa noite. Ih, a Zuma estão falando que trouxe o vírus na mala. Tá. Não tinha, lá não tinha um caso. Lá tinha, lógico, mas não em Atenas, né? Uhum. Em Atenas não tinha ninguém com vírus, mas tinha na Grécia, acho que 2 ou 3 casos quando eu saí de lá, mas não era ali, entendeu? Era mais distante, era bem distante de Atenas depois. Uhum. Mas é isso aí, é o que a gente eu queria falar, eu estava falando sobre, voltando ao assunto aí do treino, eu vi um post de vocês falando sobre Bruce Lee.
Aí a gente ia falar assim, pô, mas que tem que ver a Bruce Lee tem a ver com ultramaratona? Não é só o Bruce Lee a ultramaratona, é o método de treino que o Bruce Lee também praticava naquela época. Então, ele tinha um estilo de... olha só, gente, não tô querendo me comparar com o Bruce Lee, não, pelo amor de Deus, né? Mas no máximo que eu fui no karatê foi na faixa verde. Eu olho lá. Então não é questão do Bruce Lee, não, e nem muito menos a parte de comparação de nível de treino, não, né? O cara é fera demais. Mas, assim, ele tinha um estilo que era conhecido como Jet Kendo, que era justamente o que não era um estilo. É o que eu estava falando de pensar um pouquinho fora da caixa. O treinador, o atleta, ele vê o que é bom, tá? Mas ter uma orientação para saber se aquilo ali é bom para ele fazer naquele momento e para o que ele vai fazer, aí é onde entra a especificidade. Para o que ele vai fazer. Então, o Bruce Lee tinha muito isso. Ele treinava o que era bom para ele só. E ele tinha um estilo justamente do que não era um estilo. Agora parece que já formaram um estilo, botaram. Mas na época dele, ele mesmo, entendeu? Ele fazia muito isso. E corria, tá? E corria todo dia. Corria todo dia. Não corria uma outra maratona. Corria 7, 6, 7, 10 quilômetros. Entendeu? E não abria mão. Ele falava que a corrida era um da parte do treino que era fundamental para ele, para força, para a parte cardio. Eu não falava com essas palavras, eu não sei, eu acho que não, né? Mas assim, o que é sabido que ele fazia, que ele não abria mão da corrida. Então, às vezes, que eu falo muito para o atleta, não sai muito da corrida. Se você corre, seu treino é corrida. Então, assim, para não ficar muito em outras, mudando muito, viajando por muitas outras áreas, para tomar cuidado, porque às vezes tem alguns tipos de treinamento que, se teu foco é corrida, você diminui, tá, a sua performance até. Eu tô falando da parte cardio, tá? Eu estou falando da parte respiratória, tá? Também, tá? Muscular, tá? Então, para ter cuidado, perguntar para o professor, para o profissional, se aquela prática que ele vai fazer, que ele está fazendo, se ele tem um objetivo que é a corrida, se ele não tem um objetivo, não for a corrida, tudo bem. Ah, não, eu quero fazer tudo, entendeu? Mas eu quero ficar bem, mas eu não quero... Mas se for corrida que a gente está falando aqui, ele tem que tomar muito cuidado no que ele vai praticar, por onde ele vai andar, em que meios, que modalidades que ele vai fazer. Você vê que muitas pessoas assim, que fazem, assim, não falando a teoria do pato, não, tá? A teoria do pato que faz tudo errado. Não, tá tudo mal, não, tá? Lógico que você tem outras técnicas, tem outras modalidades que vão influenciar bastante na corrida, mas não é tudo, não. Tá? Toma cuidado com o que a gente está vendo aí muito pela internet, ainda mais nessa época que está todo mundo na internet. Né? Até quem não era, está indo para a internet falar que isso é bom fazer, que isso é legal e só tomar cuidado. Dá uma ligadinha, dá uma perguntadinha pro treinador. Olha, o JC Ultra está perguntando aqui, tá? Na verdade está pedindo para você comentar, porque enquanto o Cleberson estava fazendo a prova, você fez outra, né? Como foi essa... como foi que você fez para conseguir conciliar, né? Isso foi tudo programado. Foi uma prova de 27 quilômetros de montanha que eu fiz lá. Eu era o único nome que eu conseguia ler na lista. Era o único nome que eu consegui ler na lista, era o meu, né? Esse aqui sou eu, entendeu? Não dá para ler uma palavra. Eu só decorei uma palavra lá. Eu decorei uma palavra. Morou lá, né? Ficou 2 meses, né? 2 meses, tu aprende bom dia, boa tarde, boa noite, quer ir embora, entendeu? Onde é a saída, né? Eu que sou né? Então, essa até eu decorei, porque eu falei assim, meu irmão, qualquer problema eu tenho que saber aonde é a saída, entendeu? É escapar, né? Essa aqui eu tenho que decorar, onde que é a saída. Então, a gente tá no local, pega fogo, você entrada em grego, você tá entrando cada vez mais pro problema, né? Tem que saber onde é a saída.
Aí, mas eu fui fazer essa prova, foi uma prova, foi de manhã, foi só na parte da manhã, 2 horas, 3 horas de prova, rápido. E é um horário que o Cleberton já tá é o melhor, acho que, assim, ele que pode falar, né? Mas, assim, acho que é o meu horário mais tranquilo para ele, porque era o horário que ele já acordou, era depois do café da manhã e o almoço. Então, até chegar ao almoço, o que o Cleberton fazia? Ele só ficava na pista e se alimentando do que estava na mesa dele, né, que eu colocava lá, e na mesa da organização, que a organização disponibilizava. E não tinha muita coisa a mais, já alguns remédios, medicamentos, que ele colocava mesmo, assim, tipo assim, vitamina C, praticamente, vitaminas e receitada pela nutróloga dele. E ele já até sabia, porque essa prova já foi bem para frente, né? Não foi no início, então praticamente a gente já estava numa constante, né? Já estava quase que tudo meio decorado. Às vezes ele até falava assim, ué, não era hora de eu tomar minha vitamina C ainda não, treinador? Até ele já tinha decorado, já estava sabendo que ele ia fazer. Igual, Êxodo, tá lembrando aqui as palavras. Essa aí, legal mesmo. Isso aí. Eu até perguntei para ele, porque eu vi ele é pastor, né? Aí eu perguntei para ele, assim, pô, tem alguma relação essa saída e Êxodo? Não tem um livro na Bíblia com esse nome? Ele falou que realmente é saída, passagem e tal. A gente sabe que a influência escrita, tudo, a gente vem de lá, né? Tem muita coisa semelhante. Semelhante. Essa prova, eu estava assim, com o meu treinamento um pouquinho, né, prejudicado, mas deu para fazer bem a prova, legal. Fui lá para o 20º colocado, mas estava na primeira folha, tá bom, né? Só na primeira página lá da listagem, tá bom. Tá bom, foi uma prova bem difícil, bem legal, agora magnífico, né? Porque foi em montanha e eu consegui ver a Grécia toda, vi do aeroporto, vi o mar Mediterrâneo todo. Pô, foi uma prova fantástica lá, foi muito bonita a prova, entendeu? Os atletas, os caras ali, fera, né? Prata da casa ali, que não é mole não, os caras, é prova de ida, atravessava o muro, para o outro lado, voltava e bem difícil, né? Uma prova bem legal, gratificante fazer. Não, que o JC Ultra continua perguntando. Quer perguntar? Pode falar. Vai. Quando você competiu na Grécia, se você sentiu alguma diferença no clima por conta da altitude, já que você correu montanha também, né? Eu tenho facilidade, tá? Eu não sinto muito altitude, não. Tá? Mas isso aí já é a parte mais genética, tá? De hemácias, essa aí já é outra situação, já é particular. Eu sinto frio, tá? Eu tenho uma sensibilidade maior ao frio, tá? Eu sinto muito frio, mas a altitude não me prejudica muito. Vou até recordar aqui uma situação, quando eu fui fazer a UAI em 2012, eu fui com uma equipe de apoio. Em determinado momento, tá todo mundo passando mal, pressão e tal, que estava numa altitude lá bem elevada, bem considerável. E eu não estava sentindo nada. Eu era o atleta que estava correndo. Eu não estava sentindo nada. E também lá também não sentia. Também lá não senti, não. Lá não foi essa altitude toda, não foi muita coisa, sabe? Eu acredito que tenha chegado quase a 2.000 metros, mas acho que não chegou a 2.000 metros, não. Entendeu? E também não ia me prejudicar muito, não. Tá? Não senti muito, mas é particular. Mas aí é aquele negócio, o atleta, ele pode, né, com uma orientação médica, nutrológica, ele pode, através dos exames dele, saber isso tudo, tá? E o médico pode até auxiliar ele, né, para ele sofrer menos, né? Vamos supor que ele tiver muito um nível muito baixo ou então uma sensibilidade maior à altitude, o médico tem como, né? Lógico, um médico, porque senão você pode até entrar de repente qualquer doping, ou então prejudicar em outro sentido, né? Tomar uma medicação. A medicação nunca foi
né, prescrita, nunca deve ser prescrita se não for para o médico, lógico, você não sabe disso. Mas ainda mais isso, para sofrer menos, tá? Então ele pode, assim, saber se... Tem gente que às vezes faz uma prova de altitude e nem sabe por que fez aquela prova tão bem, né? Então pode ser a contagem de hemácia, pode ser particular, pode ser uma pessoa que tenha a parte muscular mais propícia, mais bem preparada, entendeu? Tem atleta que se dá muito bem em frio, tem atleta que se dá muito bem correndo Cada um tem sua particularidade, né? O organismo. Cada ser humano vai desempenhar uma modalidade e ser o top naquela, né? Ou então, se não for o top, ele vai sofrer menos, ou então vai se destacar mais, né? Vai ter mais facilidade, né? Em algumas situações aí. Tá legal? Aqui, ó, um outro comentário anterior aqui que a gente pulou, só voltando rapidinho, quando o Zuma estava falando sobre o Bruce Lee, que gostava de correr e tinha isso como prática, o Márcio Vilar lembrou do Senna também. É verdade, né? Era um outro atleta que tinha mesmo quer dizer, fazia parte do programa de treinamento dele a corrida, né? É verdade. Lutadores. Eu tinha um amigo lutador que ele falava assim, pô, como é que tu corre tanto? Eu falei pra ele, você devia correr mais um pouquinho. Porque a gente observa muito, né, em lutas, às vezes lutas mais prolongadas, que o cara, às vezes, a força dele parece que sumiu. O cara não tem resistência. O cara é forte. O cara não treina resistência, entendeu? E às vezes você vê em atletas de fisiculturismo, atletas que até na academia, né? Às vezes as pessoas que passando direto das esteiras, né? O cara nem isso aí eu não subo não, tá? Vai direto só para. Mas assim, se for fazer uma modalidade esportiva que ele tenha que ter alguma resistência além, né? For precisar um pouquinho mais da vida, não vai ter, né? Não vai ter. Não treina, não vai ter. Tem uma outra, colocaram aqui uma outra coisa, professor. Se tratando de supermarcas de brasileiros, somente o Kleberton e o Carlos Dias fizeram distâncias de 5.000 quilômetros ou mais, como no caso do Carlos Dias, ou tem mais algum outro brasileiro? O Kleberton até colocou aqui. Nem sabia que tinha mais alguém que tinha feito. O Carlos Dias também, eu não conheço ele pessoalmente, mas conheço como ultramaratonista e tal, faz até vários eventos de ultramaratona então, enfim, eu também não sabia que tinha feito 5.000, mas esses 5.000 que o Kleberton fez, por que a gente fala que foi o primeiro? Porque foi 5.000 em uma prova oficial, validada, tá? Então pode ser sim, atletas que já fizeram essa marca, mas não competindo em uma prova com chip no pé, tá entendendo? Marcando de 500 em 500 metros aonde ele está. Então, quer dizer, não, assim, desse jeito, dessa forma, não teve, tá? Dessa forma não teve. Por isso que a gente cita aí o Kleberton, porque o Kleberton, não estou dizendo que não tiveram outros que fizeram, tá? Mas assim, oficial, registrado em uma prova, tá? Não conheço só o Kleberton mesmo, aqui no Brasil, tá? Mas quando nós chegamos... Fala, pode falar. Mas quando nós chegamos lá na Grécia, nós vimos vários atletas, porque tiveram provas dentro da prova de 5.000. Tiveram provas de 1.000 milhas, teve prova de 1.000 quilômetros, teve prova de que até a irmã dele participou, do Kleberton. O circuito ia acontecendo em paralelo a outras provas, é isso? Outras provas, eles iam colocando as outras provas que começavam e terminavam, e a de 1.000 ficava. O pessoal da de 1.000 ficava rodando lá, e a prova começava e terminava. Prova de 2.000 quilômetros, que atletas de 70, 80 anos de idade, mais de 80 anos de idade, né? Então, quer dizer, fazendo prova de 2.000 quilômetros, aí eu volto àquela situação. Por que o brasileiro não consegue correr 1.000? Então, entendeu? Vários atletas lá correndo, vários atletas correndo e chegando. A de 2.000 quilômetros, até o Kleberton sabe, entrou em contato lá com ela e tudo lá. Foi uma mulher, tá? Que ganhou, tá bom? Legal.
2.000 quilômetros, é alemã. Né? Legal, olha, Zó tá falando aqui. Zuma, como você se sentiu correndo a Cassino Ultra Race 230 quilômetros ano passado com aquela temperatura? Muito, muito difícil. Me senti... essa prova, ano passado, ela foi um pouco atípica, né? Ela sempre é muito difícil, mas ano passado, na segunda noite, teve uma tempestade muito forte, né, de areia, e o clima caiu muito, assim, exorbitantemente. E o vento muito forte, dizem que chegou até 180 quilômetros. Eu falei, meu Deus. Né? Então chegou um ponto que você não conseguia mais progredir na prova. Não valia a pena você tentar progredir com um vento e num clima tão ruim. Não tinha vantagem. A vantagem era você tentar se abrigar para ficar bem, para tentar sobreviver ali, ficar sobreviver para as últimas, não foi sobreviver morrer, mas sobreviver para chegar até o final da prova, né? É no Rio Grande do Sul, né? É no Rio Grande do Sul. É no Rio Grande do Sul, nós largamos no Chuí, divisa com o Uruguai, e a chegada era na Praia do Cassino, no Cassino, né? Onde era um cassino antigamente, no Rio Grande, que são quase 230 quilômetros de extensão ali. Aí você passa ali por rios, por arroios, né? Que são riachos, mais de 100, né? É uma prova muito, muito desgastante, muito difícil. E esse dia foi muito ruim. Como eu me senti muito... aí eu falei, a gente tem que usar muito a parte da autossuficiência, do treinamento psicológico, né? Que você sabia assim, olha só, o que eu tenho que fazer? A Vanessa está perguntando aqui, em qual momento você mudou sua ideia das coisas que você acreditava que não estavam dando certo e com o Kleberton deu certo? Qual o percentual do psicológico e controle da mente neste momento, né? Nós passamos perrengues, lógico, a prova foi difícil, e lógico, mas a gente, com o Kleberton eu já tenho uma facilidade de compreensão, né? Porque uma intimidade treinador-atleta muito forte, porque a gente já vem desde os 1.000 quilômetros lá, trabalhando junto. Então, ele falando das ideias dele, do que ele leu, um cara também que estuda muito, né? Às vezes ele manda mensagem para mim, treinador, o que é isso aqui? O que é esse termo aqui? O que significa isso aqui? Então, eu falo assim, eu falei, daqui a pouco tu tá dando aula, hein, cara? Então, quer dizer, tá dando aula também, não tá só correndo, não. Então, então foi mais fácil, porque muitas coisas ele já sabia o que eu ia falar. Parece que só com o olhar a gente já sabia. Então, essa parte da intimidade treinador, atleta, aí que eu falo. O treinamento, ele não pode ser frio. O treinamento online, ele já é praticamente, já fica bem frio, vamos dizer assim, né? Treinador longe, nunca vê. Então, essas plataformas de enviar mensagem, feedback automático, isso aí não pode existir, tá? Isso aí não pode existir. O treinador tem que digitar, tem que mandar áudio, tem que mandar vídeo, tem que falar com o atleta pro atleta, entendeu? Particular com o atleta. Entendeu? Então não adianta você colocar 1.000 pessoas na sua assessoria, tá? 1.000 atletas na sua assessoria e mandar Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Então, quer dizer, isso aí você não vai construir um treinamento sólido com o seu atleta, tá? Isso aí vai ficar frio demais. É o que não não ocorreu com o Kleberton. O Kleberton e os atletas que trabalham também, cada atleta é de uma forma. Tem atleta que também não gosta, fala assim pouco, né? Resume muito o feedback, mas isso aí já é particular também. Enfim, com o Kleberton foi mais fácil a gente sabe, conciliar tudo, porque a gente já se conhecia há muito tempo. Então, essa parte psicológica tá muito triste, eu já sabia. Então, a gente conversava. Eu trazia, quando eu ia lá fora, agora eu vou até confessar, tá, Kleberton? Desculpa. Acho que eu nem te falei isso. Mas quando eu ia lá para fora e quando eu voltava, às vezes
fantasiava muito o que eu via lá fora. Só para ter uma coisa para levar para ele lá dentro, porque o cara tava fechado. Com uma notícia, com uma novidade. Não tem aquela história do cara que estava na cama no hospital e um estava na janela e o outro não estava, e o que estava na janela sempre contava uma história, e lá fora tá passando, e lá fora não sei o quê, entendeu? Esse cara da janela, quando morreu, né, aí veio a enfermeira, né, aí ele, o que tem aí fora hoje? Porque meu amigo aqui que estava aqui, é mais ou menos isso. O que tem fora? Ele fala assim, não tem nada, aqui fora é um muro, uma parede. Entendeu? Não tem nada. Não tinha. O cara não estava vendo ninguém na praça, o cara não estava vendo nada pro atleta, entendeu? Então, quer dizer, e eu chegava ali pro Cleber, eu contava uma história para ele, um negocinho desse tamanho, nossa, desenterrava história de que aconteceu comigo de muitos anos atrás. Pra quê? Medo, né? Já dá pra escrever um livro, pô. Dá pra escrever. Dá pra ele escrever um e eu escrever outro, hein? Mas isso aí também faz parte, né? Ele está comentando aqui, poucos atletas amadores tiveram a oportunidade de ficar 55 dias, 24 horas por dia juntos. Realmente, essa relação, ela cria muita evolução, né? A própria Vanessa estava comentando aqui. Não é Vanessa, é Vanusa. Não, a Vanessa. Vanusa. Tá, Vanessa. Porque eu acho que eu chamei a Vanusa de Vanessa, mas você tá falando da Vanessa mesmo. Tô falando da Vanessa Protásio, né? Que ela comentou como essa relação do treinador com o atleta, como ela evolui o atleta, né? Quando você dá um feedback, verdade, ele melhorou, como ele se sente mais motivado para continuar melhorando. Eu queria até dar parabéns para ela. Eu vi a live dela, fantástica, né? Fantástica, aquilo tudo mesmo, tá? Poxa, bacana pra caramba, uma atleta de longa data, né? De experiência, assim, pô, ímpar, né? Pô, parabéns aí. O que eu queria também era finalizar, acho que já está acabando, né? Tá. Hã? A gente tá com 3 minutos. 3 minutos? Caramba, eu ia falar de uma situação. Eu ia falar de uma situação da quebra do recorde mundial na esteira do Márcio Vilar, que assim, a gente chega às vezes com algumas teorias, alguns cálculos, e às vezes as pessoas falam assim, pô, sai que isso aí não vai dar certo, não. E eu cheguei lá nessa quebra do recorde, eu fazia parte da equipe que estava apoiando lá, de profissionais, estava apoiando lá o Márcio Vilar na quebra do recorde em esteira, que ele correu 7 dias em esteira e foi até pro Guinness Book, né, como ele ganhou o francês, ele correu mais que o francês, né, 127 quilômetros que correu. E eu cheguei lá com um computador com 10 gráficos. Nos gráficos vinha o que o Yannis Kouros fez em uma prova dele, tá? de 1.000 quilômetros, tá? Coisa que ele não ia chegar a 1.000 quilômetros, a gente sabia. Tá? Ele ia bater o recorde, mas 1.000 era uma pretensão em 10 dias, era meio, né? Mas podia chegar, mas eu fiz, né? 1.000 quilômetros em 10 dias, fiz uma linha, um traço daquela por hora, pra gente saber onde ele estaria ali naquele momento. Quando eu cheguei com aquilo ali, e para colocar os dados dele, né? A quilometragem dele de hora em hora, para a gente ter uma noção de onde estaria no meio da prova, em qualquer momento da prova, qualquer hora. Quando eu cheguei, teve um que chegou e falou assim, olhou para aquilo ali e falou assim, virou a cara e falou, ah, tá. E virou a cara assim. Aí eu tô acostumado a realmente as pessoas, assim, às vezes não acreditarem, ver uma coisa assim, não acreditar. Só que tinha um médico lá, que na época acho que era o médico do Vasco, né? Desculpa, não estou recordando o nome dele, tá? Mas eu acho que é o médico do Vasco. Quando ele olhou, ele falou assim, quem fez isso aqui? Pô, eu quero isso aqui comigo 24 horas. Olha. Eu quero isso aqui comigo 24 horas. Quem fez isso aqui? E isso está no livro do Márcio Vilar. Os gráficos não estão do jeito que eu fiz, assim, mas assim, que eu fiz em colorido e tal. Aí no livro está em preto e branco, mas dá para ter uma noção porque o livro foi escrito e ele foi usado. Mas cair eu vou entrar de novo. Ah, tá. Ah, então tá bom. Cair eu vou entrar de novo, pra gente despedir direito. Mas vai. Ah, tá legal. Termina a história. Aí quem estava escrevendo o livro, tudo que ocorria, né, durante o evento, durante a quebra do recorde, estava escrevendo e no final disso ele me pediu, você tem como colocar isso aí no pendrive? Eu nem sabia para que era.
Aí eu coloquei os gráficos no pendrive e dei para ele. Minha surpresa, depois que eu abri o livro, foi ver os gráficos. Acho que tem uns 9 gráficos lá dentro do que eu tinha feito. Então, você fala... Demais. E ele colocou, foi uma surpresa tremenda. Aí eu falo, é o que eu falo. No que você acredita, você tem que... Você, vai cair, eu vou entrar de novo. Vai cair, eu vou entrar de novo. Tá? Estamos voltando, porque a live caiu, pessoal. Então, eu tô voltando aqui pra gente dar continuidade para poder encerrar com calma, que a gente tava no meio de um assunto. Eu tava terminando de contar a história. Isso. Tô só esperando o Zoom entrar aqui pra gente finalizar a live com calma, porque agora a gente quer saber o restante da história, né? Ele já vai entrar aqui. Esperando ele conectar. Todo mundo entrando. Já tá aqui, Zuma. Tá entrando aqui pra gente finalizar. Olha, o Diego tá falando aqui, o nome do médico era doutor. Isso aí, ele mesmo. Agora ele me recordou. Isso mesmo. Mas aí, os gráficos mostravam o quê? O que você mostrava nos gráficos, né? Quais tipo de informação? Esse gráfico... Isso eu fiz também com o Cleberton, tá? Nós fizemos também, nos micros já bebi. Obrigado. Esses gráficos, o que eu fiz? Eu fiz uma média do que o Yannis Couros, que eu acho que assim, eu tenho como ícone, né? Uhum. Ela não vai cobrar direitos de gráfico no livro. Não, que direito, não tem que pague esse cara aí, pô. Foi o cara que mais me ajudou na minha vida também. Mas assim, 2, né? Uhum. Influenciaram demais na outra maratona, já falei aqui da outra vez. Uhum. Meu irmão de corrida. Esses gráficos, eu fiz uma média dos 1.000 quilômetros, né? Do recorde mundial de 1.000 quilômetros do Yannis Couros. Eu falei assim, ninguém vai bater isso aqui. Uhum. Isso aqui tá proibido. Que nem eu falei pro Cleberton, né, lá. Você só não passa só não chega em nenhum ponto da prova mais do que o Yannis, senão você tá ferrado, você vai quebrar. Entendeu? Porque ninguém vai conseguir vencer esse cara, não. Entendeu? Pra tu ver, o cara tem um recorde de 24 horas, uma prova de 24 horas de 303 quilômetros, pô. Então, quer dizer... E até hoje, nunca ninguém correu mais, é isso aí. Nenhum atleta, com toda a tecnologia de tênis, de ponta, de equipamento, não conseguiu fazer 303 quilômetros. Uhum. É dele ainda até hoje. Então, esses gráficos, isso aí vinha uma média ponderada de todos os 10 dias por hora. Pode ser, eu fiz no Excel, né? Então, por hora, do Yannis. E o do Márcio, ele ia desenhando a dele conforme ele fosse correndo naquele dia. Entendi. Quantos quilômetros ele correu naquele dia? E ali ele ia traçando uma média. E eu fiz também a do francês. Por quê? Ele estava correndo para bater um recorde, para correr mais que alguém, não era? Então, tinha que ter esse parâmetro também. Qual era o parâmetro do francês? Aonde ele estava quando o francês... naquela média estaria naquele dia, naquela hora. Vamos supor, no 4º dia. Como é que você ia se localizar? Veja bem. Comparando. No 4º dia. No 4º dia de prova, 2 horas da tarde. Como é que você ia ter? Em que parâmetro você ia saber? Ia saber quantos quilômetros você teria que estar mais ou menos? E onde você estaria naqueles quilômetros? Muito à frente do Yannis, se ele estivesse ali correndo? Ou então muito abaixo do francês? Uhum. Então isso aí serviu de parâmetro, de média, até o final da prova. No 5º dia de recorde, você falou que eu não podia dormir mais. É triste ouvir isso, né, cara? É triste ouvir isso. Se você dormir muito, meu irmão, nem botando 4x1 aí na esteira não vai dar, não. É porque a matemática é ciência exata, né, cara? O gráfico tem seus benefícios, mas também tem isso, né? Que dá realidade, né? Da realidade. Ali na prova com o Cleberton lá, nos 5.000 também, teve uma hora, assim, eu até botei um pouquinho, eu segurei um pouquinho, mas eu falei, teve uma hora que você vê esse cara, não faz isso aqui, não tenta buscar isso aqui, de repente, que não dá, calma, entendeu? Então, quer dizer, tem situações que você realmente tem que... Como é que você vai falar sem desmotivar? Uhum. É difícil.
é difícil. Às vezes o cara falava, isso não me motiva e tal, não sei o quê. Então seguravam, a gente segurar. Mas assim, ao mesmo tempo você não podia deixar o cara quebrar e você falar assim, eu sabia disso, mas não te avisei para não te desmotivar. Então, quer dizer, então é muito complicado, tem que ter uma parceria e tem que ter uma confiança muito grande, entendeu? Equipe de apoio. Equipe de apoio, ela é fundamental para o atleta, né? Ainda mais em prova de ultramaratona, equipe de apoio é fundamental. A primeira coisa que a equipe de apoio tem que ter, lógico, é conhecimento, tudo bem, vai, mas tem que ser amigo, cara. Tem que estar próximo, se a equipe de apoio não for amigo, de você, às vezes, escutar um não, uma palavra, pô, o cara vai estar psicologicamente abalado demais ali. Vai ter situações ali que o cara vai, de repente, falar grosso com você, ou então, não vou falar falta de respeito, não, mas às vezes vai rir de uma piada, vamos dizer assim, que você vai contar. Entendeu? Então, você tem que ser amigo, tem que fazer tudo por aquele atleta. Você está na equipe de apoio dele. A sua vitória é a vitória dele, ele chegar. Entendeu? E graças a Deus, todas as equipes de apoio que a gente montou, né, foi uma felicidade só, né? Uma alegria só, uma brincadeira só. Todo mundo muito irmão. Eu já contei aqui que eu fui. Eu tava fazendo uma operação e estava cego de uma vista, praticamente não enxergava nada, e o atleta do meu lado, Diego Salles, ele estava do meu lado que eu não enxergava. E eu era o pacer dele. Né? Em determinado, era eu e Amaral. Eu e Amaral ficávamos revezando. Né? Foi na BR-135. Que ele estava fazendo solo, né? O Márcio Vilar estava também. Aí ele estava me pedindo água do meu lado, com a mãozinha esticada assim. Ele ficou quase 1 quilômetro me pedindo água. Você não quer ser. Aí eu, Diego, desse lado eu não vejo, cara. Pede pra outra mão. Passa pro lado de cá pra eu te ver. Então, quer dizer, e a gente consegue. Isso aí foi assim, pô, cara, tô com a mão esticada aqui um tempão pedindo. Porque o apoio, só para ter uma porquê que dá água, porque quando o apoio, o pacer, está do lado do atleta de ultramaratona, ele é que leva os equipamentos. O atleta corre leve. O atleta corre no máximo com alguma coisa no bolso, para não pedir assim, mas assim, garrafa d'água, mochila. Mochila não, mochila ele não leva, então. A mochila é o apoio que leva, quando está do lado. Porque tem determinados locais que o carro nem está perto. Tem determinados locais na prova que o atleta vai só com o pacer dele do lado. Né? Para carregar essas coisas. Tem isso. Outra situação muito legal que ocorreu que ocorre nas ultramaratonas, que eu já falei, é a parte de compartilhamento, de compartilhar os equipamentos, não só os equipamentos, alimentos, né? Você vê atletas, um ajudando o outro em determinados pontos, assim, atletas que estão competindo, né? O cara está competindo, às vezes, em primeiro lugar, né? E você vê o cara... O JC Ultra colocou aqui, está perguntando se você ano que vem vai acompanhar o Kleber nos 10 mil quilômetros. Rapidinho, o Marcos comentou aqui sobre a equipe de apoio. Reforçando o que o Marcos falou, a equipe de apoio tirava a vitória como a derrota. Sem elas, os atletas não são ninguém. Ratificando o que o Zuma tinha comentado. Legal. É isso aí, vitória e derrota. Se a equipe de apoio não blindar o atleta, o Márcio lá na quebra do recorde mundial, às vezes a gente estava quebrando ali um pau, tava uma verdadeira guerra ali, quase que ateniense com o espartano, mas ele não chegava para ele isso. Ele não via nada, ele não chegava na esteira. Era blindado o atleta. Às vezes você, não, isso aqui, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou então, não, esse cara falou isso, não devia falar, não sei o que. Às vezes a gente mesmo se engafunhava ali, mas o atleta não chegava, entendeu? Igual nas provas de ultramaratona. Às vezes o pau tá comendo dentro do carro, entendeu? Porque um achava que devia dar água, deu de água demais, ou então o outro não deu água demais, então dá remédio, não dá, ou então não é hora, ou então bota a luva, ou então você não tá achando aí alguma coisa, tipo, você tinha que saber onde tá essa luva e tal. Às vezes tá lá chegando alguma coisa assim, mas o atleta não. Quando o atleta passa, todo mundo. Tipo, finge que nada tá acontecendo. Nada acontecendo. Todo mundo, todo mundo felizinho olhando. Ele sai.
O atleta não pode chegar. Bom, mas aí não me pode. perguntou se você vai acompanhar o Kleber, então, nos 10 mil. O Kleber tem que ver, porque isso aí é uma proposta que a gente tem que analisar muito, né? E tem que ver realmente se vai realmente ter essa prova de 10 mil, quando é que vai ser essa prova, quando será a prova, em que momento será a prova, realmente como vai ser a parte de logística da prova, para a gente poder saber se vai ou não. Aí fica ainda não tem uma resposta assim 100% para ele, né? Para ir. A Ju está perguntando se vocês que fazem essas corridas longas já fizeram algum treinamento respiratório específico para esse tipo de corrida. Eu super indico como treinamento parte respiratória a Super Yoga, né? Eu tenho para os atletas aqui do Rio, quando eu faço o treino presencial, tá? Não é assim, é mais uma reunião, tá? Meu treinamento é 100% online, mas é mais uma reunião só para que eu vou treinar, então eu encontro com os atletas e a gente treina junto, tipo como se fosse assim, é bem livre, tá? E é num ponto lá no Recreio dos Bandeirantes que tem uma aula de Super Yoga, e eu super indico aquilo ali, tá? Aquela prática da Super Yoga, são práticas de respiração, tá? Até um abraço pro amigo Daniel. Aquela com o Daniel, justamente. Aquela com o Daniel. Tiveram alguns atletas que são atletas de ultramaratona que começaram também fazendo um trabalho associado lá, a Giovana, não é Giovana Coiceiro, não. A Giovana e a esposa até do Fábio, que também é ultramaratonista, entendeu? Eles também começaram a fazer um trabalho lá, entendeu? Isso influenciou bastante. Eles fizeram rápido, entendeu? Maratona, ultramaratona, lógico, aquela ultramaratona que eu te falei, né? Bem light, circuitozinho e tal, para depois ir para ultramaratona. Mas eles fizeram foi muito importante a prática na Super Yoga, através da Super Yoga. Tem outros tipos de prática, né, respiratória, lógico, né? Mas na Super Yoga, para a prática que influencia bastante a prática de ultramaratona, como também a natação também, mas assim, eu acho que ela quis dizer mais envolvendo mais a parte de yoga, Super Yoga, eu acho que está mais por aí. É isso que eu indico, tá? Para os atletas de outros estados, a gente manda, eu só indico, né, aí na tua cidade, ou então online, assiste, tenta fazer em casa, né? Ainda mais agora, né? Tem que ser em casa mesmo, então tenta fazer em casa, né? Procurar. Tenta procurar. É um momento. Tem atleta que não. Para complementar. Agora é um momento ideal justamente para você buscar esses treinamentos complementares, né, Zuma? Que o atleta pode justamente fazer coisas que ele nem tem tempo, que ele pode agora se dedicar, né? Verdade. Vai sair bem, né, vai sair bem da tua rotina, né? Que é muito difícil, né? Você realmente falar, olha, vamos correr no lugar, ou então quem não tem esteira, ficar correndo no mesmo lugar, ou então um espaçozinho pequeno é bem complicado, a gente sabe. Mas a gente tem que botar em mente que é necessário fazer dessa forma, tá? E que vai passar. Então, é temporário. Então, vamos tentar. Vamos tentar corrigir, melhorar a técnica de corrida, fazendo os educativos em casa, né? Então, tentar colocar uma televisão na frente, um vídeo na frente para ficar assistindo enquanto está treinando, já que está parado no mesmo lugar, não vai se locomover, né? Vai estar ali fazendo polichinelo, coloca um filme, coloca um documentário de uma prova. Tem documentário de prova aí que até o Jorge mesmo às vezes publica, são 2 horas, 3 horas. Tem vídeo lá no YouTube do Jorge, lá próprio da Cassino, que é 1 hora e tal. Ele fala tudo que aconteceu na Cassino, ele filmou tudo. Então dá pra pessoa em 1 hora ver aquilo ali e treinar. Quando você vê, você fala assim, poxa, passou o tempo tão rápido. Fazer o que você acha que vai ser ruim, ou você não está acostumado a ficar bom, né? Ou melhora um pouco. A Ju tá falando usar esses métodos. Justamente com isso, com fisioterapia cardiopulmonar. Legal, Ju. Parabéns pelo trabalho. E, pessoal, a gente já tá aqui abusando do tempo que a gente é verdade. A live já tá quase Por mim, não. Por mim, não. Hein? Aliás, eu tava aqui pensando... Gente, então... Tô aqui pensando o seguinte...
além de a gente já ter convidado o Márcio e o Cleberton para falar também aqui na live com a gente podia depois combinar de fazer o encontro de vocês três, né? Ia ser legal, tipo um bate-papo dos três, tipo um encontrão. Ah, bacana, isso aí, bacana. Vamos combinar, vamos combinar, vamos combinar. Eu queria só, antes de terminar aqui, fazer aquela dica, né? Como é que é? Atleta também lê, né? Também tem um... Ótimo, não é? Isso, Atleta também lê. Ó, vou indicar, lógico, da outra vez, para ele não ficar com ciúme. Eu indiquei já mostrei aqui os livros do Márcio, né? Márcio Vilar, tem 2 livros. E do Kleber, eu já mostrei dos 1000, tá? Então vocês não ficam com... Vocês não fiquem com raivinha de mim, não, porque eu já mostrei o livro de vocês, tá? Agora eu vou mostrar desse cara aqui, ó. Steven Kotler, Super-Humanos. É um super livro, tá? Aborda muito a parte do treinamento mental, tá? Desses super-humanos. Não só de ultramaratona, como de várias modalidades esportivas. Surf, então... fala do alpinismo, tá? Fala sobre fluxo. Pô, é um livro para guardar e ler 1, 2, entendeu? É um super dica. E que, se você puder dar um recado para a galera que está em casa, que não está podendo treinar, que não está podendo competir, o que você pode dar de recado, assim, de estímulo, enfim, alguma mensagem? Eu indico para essas pessoas, eu sugiro essas pessoas procurarem os treinos. Tem muitos profissionais se esforçando muito nas lives, tá? Profissionais mesmo, tá? Treinadores se esforçando nas lives, fazendo todos os dias, quase todos os dias, exercícios lá não só para a equipe dele, mas para outras equipes, para outras pessoas, para tirar do sedentarismo, tentando fazer as aulas ficarem mais atraentes possíveis, tá? Para tentar, você não precisa ficar em um somente, mas você pode ali fazer um dia e depois você vai procurar, no caso da esporterapia, super yoga, você vai no outro procura de yoga, e você vai assim fazendo uma variação, né, para você não ficar estacionado, para você não entrar naquele grupo do sedentarismo, né? O sedentário é aquela pessoa que ele pratica menos que 150 minutos de exercício por semana, tá? Então não entra nessa, tá? Não engrosse nessa época esse grupo de sedentários, tá? Porque é uma porta aberta, tá? Não só para esse vírus, mas para vários tipos de doenças que tem como aproveitam do sedentarismo para se alojarem, né? Dominar essa pessoa. A gente ficando mais em casa, acaba que a gente não pega tanto sol, vitamina D, né? Você fica mais justamente com a imunidade mais baixa. Então, por isso que tá todo mundo recomendando muito, assim, toma uma vitamina D complementar, ou vai na janela, ou vai na porta da tua casa, ou no jardim, que tiver por perto para se exercitar um pouco. Em casa, obviamente, pega um sol, deixa a casa arejada, porque justamente o vírus, qualquer vírus, não só esse, né? Ele se propaga na época mais fria. Nos lugares mais abafados, a gente está mais fechado, imunidade mais baixa, então a gente tem que realmente se abrir mesmo, né? Mesmo no inverno. Aproveita. E aproveita, porque muitas lives que estão sendo feitas são praticamente uma aula coletiva. Se você realmente colocar aquilo ali, ver o treinador como se estivesse na sua frente e fazer em casa os seus exercícios, poxa, você vai estar... Às vezes é uma aula caríssima, tá? Às vezes é uma aula que se o atleta fosse pagar numa academia, a academia é muito cara. Olha só, é um presente, tá? Que esses atletas, que esses profissionais estão dando. Eu até fiz algumas e tal, tá? Pelo INC, que me convidou, tá? Mas, assim, tem tanta gente boa que eu super indico que vocês falam. Tem o Itamar, tem essa esporterapia... Tem vários atletas que são atletas também de corrida que estão fazendo essas lives aí, tá bom? É só você se informar com quem é que você tá. Professor Sérgio também, que é lá de Belém também, ele também tem, tá bom? Então, quer dizer, só você procurar e se informar que se aquele profissional que está ministrando aquela aula ali, se ele realmente é
é um profissional, tá? Na área de educação física, tá? É um profissional de educação física. Tá legal? Muito bom. E era isso. Eu acho que daqui dos que eu separei aqui, eu falei tudo, né? Eu acho que eu tinha que falar. Algumas situações assim que eu só faltou, que foi ia falar uma situação bem bacana do Alex, mas aí fica para próxima. Aí, temos próxima, né? Aliás, aquele caso do hotel, você ainda não contou, que eu tô curiosa daquilo até hoje. Foi uma equipe de apoio. Não sei se dá tempo de contar, de 5 minutos. Pra próxima? Então tá bom. Tá bom. Pô, eu falei que eu falei num grupo que eu falei assim, eu vou contar hoje eu vou contar aquela história lá da equipe de apoio do hotel, entendeu? Mas fica... Inclusive o Alex também estava nessa equipe de apoio, e eu também queria contar uma situação bem interessante também sobre o treinamento psicológico, a parte psicológica, entendeu? Que esse atleta enfrentou para completar 50 quilômetros. A Alex Aquiles. Também queria falar de uma prova, depois a gente vai falar dessa prova dele, que não é uma prova assim de 5 mil, né? Não é uma prova de 5 mil, é uma prova de 50. É só pra gente ter uma noção que não precisa ser isso tudo. Você pode superar em provas de ultramaratona menores, tipo essa de 50 km. Super superação, né? Ele teve uma situação bem particular que a gente fala assim, o quanto é importante você ter esse... ele completou essa prova na frente de muitos atletas, mas você fica para depois, senão eu vou acabar contando aqui. Mas foi muito gratificante, foi muito importante. A gente fica com vontade de ficar conversando. Foi muito importante. Tem história. Tá? História, né? Que a gente pode, graças a Deus que a gente faça muitas ainda. E que a gente pode contar várias histórias de superação na próxima, né? Eu acho que pode ser legal. Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos contar, sim. Então, nós vamos construir mais ainda. Entendeu? Inclusive, quero que deseje aí que todos que estão aí também ainda construam muitas histórias aí de superação, tá? O JC também só responde essa pergunta do JC que ficou, que ele já tinha feito da outra vez, eu passei. Comentar quem passou primeiro no PC4 da Cassino. Tá brincalhão. Ele ganhou a prova, mas só que a gente treina, assim, eu também prescrevo também treinamento para ele e tal. O J Maratona, ele foi campeão da prova, né, ano passado. E nos treinos que a gente fazia, tinha o PC4, é o penúltimo PC da prova. Quer dizer, quase no final da prova, né? E eu falava para ele, meu irmão, PC4, tu abre o olho que é esse PC que eu vou passar você, entendeu? Ficava brincando com ele, PC4. Quando ia treinar, muito brincalhar, a gente tem que botar o treinamento, tem que ser alegre, né? Então nós fomos fazer um treino e eu tava gravando, ele tava na minha frente, aí eu passei por ele no maior pique, falando assim, PC4 é assim, Jorge, ó. Aí ele ficou no ar, aí ele veio atrás de mim, entrou a pilha, ele veio atrás de mim. Eu falei, não, isso aqui que vai acontecer lá no PC4. E eu não alcancei ele no PC4, né? Logicamente ele ganhou a prova. Eu não alcancei ele no PC4, ele falou, conta aí a história do PC4. Não alcancei. Me aguarde. Do PC4. Isso aí. Gente, turma, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente na primeira parte e na segunda parte. Beleza. Na terceira, claro. Graças a Deus. Legal. E todas essas lives aqui, elas ficam gravadas no nosso canal do YouTube. Então, para quem quiser dar uma olhada e reviver as lives que a gente falou, inclusive a primeira do Zoom, essa aqui vai para lá também, estão todas lá, e outras entrevistas que a gente foi, outros tipos de conteúdo que a gente vem criando também. Tem Instagram, tem Facebook e tem YouTube. Beleza. Amanhã vai estar com a triatleta, que é uma das maiores triatletas do Brasil, que é a Bia Neres. Ela completou o Ironman de Palmas, que é considerado um dos mais difíceis do Brasil. Então, ela é campeã desse Ironman. Então, ela vai estar aqui amanhã com a gente às 6 horas. Enfim, tem mais lives essa semana. E acho que já passaram a do Zuma, do Flavinho, da Vanessa Procásio, que também falou aqui com a gente. Estão todas indo para o YouTube. O Chico Barreto, também da ginástica, nosso atleta olímpico. Em breve também teremos outros atletas olímpicos. Então fiquem ligados com a gente. E depois do Zuma volta, vamos marcar outra data. Isso aí. Beleza. Queria também agradecer, estou vendo aqui também o J. Pires, entendeu? Um profissional da massagem, ele é massoterapeuta, massagista, ele ficou na prova dos 1000 quilômetros lá, os 10 dias, né?
fazendo a parte técnica, massagem, liberação, miofascial dos atletas lá também. Queria agradecer também, tô vendo que ele passou. Super importante. Também, lógico. É que eu falo, assim, nunca foi só treino, tá? Nunca foi só treino, tá? Treino que eu digo, nunca foi só treinamento físico, tá? Tem muita coisa envolvida aí, tá? O psicológico e os profissionais que também da área de saúde que estão intrinsecamente ligados, né, na ultramaratona, e não só na ultramaratona, desde os 5 quilômetros, desde o início de tudo, né? Desde a quebra do sedentarismo, né? Então, tá todo mundo junto e em prol do atleta aí, bem bacana aí. Profissionais aí fantásticos que a gente conhece nessa vida aí, nesse mundo. São muitos profissionais. Parabéns para você e para o time todo também. Baita trabalho. Ó, o David do Badminton entrou aqui agora, ele também deve falar com a gente. David, te mandei uma mensagem para a gente marcar o dia. Depois me responde. Os atletas do Badminton também vão conversar com a gente, que é um esporte também que está crescendo no Brasil, que é super legal. Então, a gente está realmente passando por várias modalidades, então fiquem conectados que a gente vai conversar ainda muito sobre esporte. Isso aí. Já joguei também, bacana. Eu gosto muito. Valeu. Muito legal, né? Legal. Muito legal. Valeu, gente. Uma boa noite aí para todos aí. Obrigado aí. Tá legal pela participação, por ter ficado com a gente. Obrigada por todo mundo. E depois tá lá no YouTube e a gente vai se falando para marcar a próxima, Zuma. Valeu, beijo grande. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Gente, cuidem-se. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.